Está no ar o programa Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje, gente, a gente está começando uma nova temporada, novos participantes e um tema imperdível. Vamos falar sobre a Carta aos Efésios. Eu convido você para, nesta viagem, se aprofundar comigo nos temas da salvação desenvolvidos pelo grande apóstolo Paulo. Está no ar o Lições da Bíblia. Que bom que você já está aí prontinho, prontinha para a gente estudar juntos a Palavra de Deus. Você sabe, nós estamos começando uma nova temporada, um novo tema. Deus vai falar muitas coisas especiais para a gente ao longo dessa temporada. Eu espero que você seja abençoado. Bom, você sabe que uma temporada nova, um novo tema e novos participantes. Eu gostaria de apresentar os meus convidados aqui que vão estar conosco ao longo desta temporada para estudarmos juntos o livro de Efésios. Bom, aqui à minha direita está o pastor Edmur. O pastor Edmur é um pastor jovem. Obrigado. Gostou disso, Edmur? Gostei, com certeza. Jovem, é um pastor muito talentoso. Um dos pastores ali da igreja do NASP em Engenheiro Coelho. O NASP é uma instituição adventista de graduação, também de ensino médio, ensino básico, né? Tem muitos alunos ali, né, Edmur? E o Edmur cuida dessa turma aí, pastoreando, ajudando a igreja a crescer ali. Que bom ter você aqui com a gente, Edmur. Seja bem-vindo. Privilégio. Obrigado. Espero que seja uma série de estudos maravilhosos para todo mundo que está aqui. Amém, certamente será. Muito obrigado pela sua presença conosco. Aqui à minha frente também o pastor Carlos Olivares. Tive o privilégio de ser seu aluno em uma disciplina, eu acho que durante o período do mestrado ali. Teologia Paulina. Teologia Paulina, exatamente. Isso. Você está com a memória boa. Isso foi para 2018, 2019, eu creio. Faz tempo já. Já tem um tempinho. Você estava, acho que, recém-chegado ao Brasil. Pastor Carlos Olivares é doutor em Novo Testamento, um dos professores de teologia também em Novo Testamento ali, no NASP Engenheiro Coelho, onde temos uma faculdade de teologia, né? E ele ministra as aulas ali em Novo Testamento. Carlos, que bom ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, mas você esqueceu uma parte, né? Falei. Você falou para que era jovem, comigo você esqueceu essa parte. Mas eu entendi que não sou, não. Eu não esqueci. Estamos aqui com o pastor Carlos, um pastor jovem, né? Obrigado, muito feliz de estar aqui. Muito pastor obrigado. Carlos, a gente recebe ele em nosso país, mas o pastor Carlos é chileno. Isso mesmo. Né? Também esqueci de falar isso, pois né? É. Não podia ter esquecido, né? Não. Mas que bom que você está aqui com a Muito gente, obrigado. Viu? Aqui à minha esquerda o pastor Leonardo Nunes. É muito bom receber o pastor Leonardo aqui também, que eu tenho memórias muito positivas em relação a ele e a família dele. Ele também foi meu professor em uma disciplina, eu creio, hermenêutica. Você estava se preparando para sair para o doutorado na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, mas eu tive o privilégio de ter sido seu aluno ali num período lá na Faculdade Adventista da Bahia, né? Eu ainda me lembro do seu paper, muito bem escrito. Ah, você se lembra, hein? Lembro. É verdade, eu tive a oportunidade de escrever um material para a sua disciplina. O pastor Leonardo também é doutor em Novo Testamento, como eu disse, na Universidade de Andrews. E a gente está com uma equipe muito boa aqui essa temporada. Eu disse que tem memórias positivas em sua família, porque o pai do pastor Leonardo, o pastor Luiz Nunes, foi um pastor marcante. Eu até segurar um pouco aqui para não me emocionar, porque me lembro dele com muito carinho. Mais do que um professor, era um mentor. Tive o privilégio de conviver com ele um tempo muito especial. Então, para mim, é uma alegria redobrada receber você. Muito obrigado. Lembrando da sua mãe, da irmã Lia também, que é uma pessoa muito querida, da sua esposa, seus filhos. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado. E até hoje a gente cuida da igreja que você ajudou a fundar. Oh, Deus seja louvado. Até hoje a gente ajuda, mesmo distante, mas todo mês a gente ajuda a igreja. É uma alegria estar aqui com você. Para mim, um orgulho ver um pastor, né? Hoje dirigindo esse programa, que a gente teve um dia o privilégio de ensinar um pouquinho. Claro. E ver como você cresceu, sua família, não é? Sim. Louvado seja Deus pelo seu ministério. Amém. Que bom, seja muito bem-vindo. Esqueci de dizer, o pastor Leonardo trabalhou na Faculdade Adventista da Bahia, foi pastor em igrejas, depois foi professor de teologia na Bahia,
depois no nosso seminário no Paraná e atualmente é professor no seminário de pós-graduação nas Filipinas, né? Onde ali vai estar ajudando a formar também novos doutores, novos mestres para ensinar a teologia mundo afora. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Amigo, você vai fazer uma oração para a gente agora, por favor. Oremos. Querido Deus e nosso Pai Celestial, louvado seja o Teu nome pelo privilégio que nós temos de ter a Bíblia, poder estudá-la livremente, entender as Tuas verdades que vêm através dela. Que nesse momento, Senhor, o Teu Santo Espírito possa estar em nossos corações, nos dando humildade para ouvir e entender a Tua palavra. Amém. E também em nossos lábios para falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos. Amém. Dirige toda essa programação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Carlos, nós vamos começar como se começa uma disciplina, né? Como se começa um comentário. Então, vamos falar da carta aos Efésios, é uma carta importantíssima para a teologia cristã. O apóstolo Paulo ali dá uma ênfase forte na questão da igreja. A gente diz a eclesiologia ou a doutrina da igreja aparece ali, mais associado a Cristo e o tema da salvação. Fala para a gente as suas impressões iniciais sobre a carta, quem sabe um pouquinho de contexto, um pouquinho de autoria, um pouquinho de data, enfim, essas coisas importantes para nos introduzir a esse tema tão importante. Bom, talvez a primeira coisa que a gente tem que sublinhar é o fato de que Paulo escreveu 13 cartas. Essas 13 cartas... 13. Efésios é uma delas. Mas a característica de Efésios é que é uma carta que ele escreveu na prisão, em Roma. Isso é muito importante. E é importante no sentido que ele depois vai escrever que ele está preso. A gente pode aí tirar algumas ideias e conceitos. Outra questão importante é que é uma carta pequena, comparada com Romanos, por exemplo, mas que é muito profunda. De fato, por exemplo, eu sou chileno, então o chileno gosta de subir montanhas. Quando você vai para uma montanha, você olha depois, você olha melhor. Com Efésios é um olhar do céu para a terra, uma coisa interessante. A gente vai subir para conhecer os lugares celestiais, os lugares celestiais em Cristo. Então, outra coisa interessante dessa carta é que o fato como Paulo escreve tem que ver com uma técnica chamada de retórica. É dizer que, pensemos, naquele tempo as pessoas ouviam uma carta, não liam uma carta, você tem que convencer sua audiência. Então, para fazer isso, a gente vai notar vários elementos que estão presentes dentro dessa carta que tem o propósito de convencer a audiência. E o interessante, e ainda mais, é o fato de que quando nós pensamos na carta, é uma carta que ele escreve para uma igreja que ele ajudou a fundar. Isso é importante. Sim. Isso é muito importante. Dizer que são membros da igreja dele. Sim. São pessoas que ele queria, porque eram suas ovelhas. Então agora, já preso, depois de algum tempo, porque a carta foi escrita no ano 61, 62 aproximadamente, e Paulo vai visitar essa igreja entre o ano 53 e 55, já passaram alguns anos, quer dizer que ele tem esse interesse pastoral de estar com eles. Então, me parece que essa carta vai ser um desafio, desafiadora, mas vai ser uma viagem muito, muito linda para conhecer os lugares celestiais. Os lugares celestiais em Cristo. Agora, o pastor Carlos, Leonardo, ele falou aí dessa questão mais contextual do autor e também do público destinatário da carta, que são a igreja, os irmãos que estavam congregando na cidade de Éfeso. E tem algumas coisas interessantes que ele falou, sobre a autoria, por exemplo. Pois não. Porque tem muita gente que diz que não é de Paulo, né? Mas ele assina a carta, né? Interessante que ele assina, né? Talvez fale isso por causa da linguagem, que é um pouco diferente do que é a Epístola de Gálatas, essa coisa toda. Mas dizer que não é de Paulo, você precisa dizer que o que está escrito não é verdade, né? Ou que alguém com boa intenção usou o nome de Paulo, é mentira. Eu fico feliz que a lição disse bem, e ele falou bem isso. Agora, tem uma outra coisa interessante que ele estava mencionando, que nós colocamos como carta aos Efésios. Mas existem muitos manuscritos que não contêm o nome aos Efésios. Alguns que não contêm o nome, outros que colocam o nome Laodiceia. Olha. Então, essa é uma carta que provavelmente foi endereçada inicialmente aos Efésios, e você vai ver a questão dos espíritos maus, essa coisa toda, que é bem característica de Efésios, mas que era uma carta para ser lida, como o professor falou, mas de maneira circular.
Então, ele escrevia uma carta para um lugar para depois essa carta ser lida em outras diversos igrejas. lugares. E ali você tem esse percurso, né, de Éfeso, que não é tão distante de Laodiceia, de Herápolis e tal. Eu acho que é interessante esse detalhezinho da... Isso é muito interessante porque a gente observa que o apóstolo, ele tem uma preocupação pastoral, como você disse. Então, não é o evangelista que funda a igreja e deixa... Não é o evangelista deísta, né, que funda a igreja e deixa ela se autogerir, não. Ele vai cuidar dela, não é isso, Edmundo? Isso aí. Eu acho que quando Paulo... Até o autor da lição, ele fala, né, que quando Paulo escreve, ele está escrevendo nesse contexto da carta que vai ser lida e nas igrejas que aconteciam nas casas, né? Igrejas muito familiares, de pessoas que se conheciam muito. E esse era um fator importante da igreja de Éfeso, porque era uma igreja que se conhecia, porque era nas casas, e que estava sofrendo muito com uma cidade de mais ou menos aí 250 mil habitantes, uma cidade importante de Roma, uma cidade que oferecia muitas coisas pela riqueza que ela tinha. Então, é curioso porque eu acho que a gente vai poder fazer muitas aplicações para o nosso contexto, porque a gente vive também hoje em cidades. Claro. E isso faz com que a vida cristã, e acho que essa é uma das pautas de Paulo aqui no livro, que é qual é o estilo de vida cristão. O que é ser um cristão? Sim. Como ter a fé viva enquanto a gente sofre como a lição dessa semana está falando, sofre com ataques da cultura local, do pensamento, da cultura, do modo de pensar e viver, né, de modo geral. Então, Paulo ele vai escrever com bastante intensidade, é pequena a carta, não é como Romanos, né, quase que um livro teológico, mas ele tem um profundo interesse em provocar um revivamento da fé daquela igreja e livrar essa igreja de tentações e a tentação de deixar a fé. Tem uma questão contextual importante, Leonardo, que Éfeso era uma cidade muito importante na Ásia Menor, porque era uma cidade rica, próspera e uma cidade com muita idolatria e muito paganismo, né? E a mensagem do Evangelho, a partir da pregação do apóstolo Paulo, chega para confrontar essa realidade local, né? E você vai ver em alguns lugares do livro de Atos falando sobre esse confronto. Não apenas com a cultura, mas um confronto, para mim, mais profundo, que o livro de Efésios vai mencionar algumas vezes, que é o confronto direto com os poderes demoníacos. Então, você vai ver ali em Atos 19, 13 a 20, né? Pessoas que queriam expulsar o demônio no nome de Paulo, né? No nome de Jesus. E para mim, essa carta é importante. Eu fui pastor na Bahia, em Salvador, onde a gente teve, infelizmente, né, vários embates diretos com pessoas possessas. Também indo Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E o livro de Éfeso me dá a segurança de que meu Cristo é mais poderoso do que qualquer manifestação demoníaca. Então, a gente, se necessário for ter esse embate, a gente vai como Paulo foi. No nome de Jesus Cristo. Não no nome de Leonardo, não no nome de Seva, não no nome de ninguém, mas no nome de Jesus Cristo. Ele na frente. Eu acho que um dos meus alunos perguntou, pastor, como é que a gente faz nesse momento, né? O exemplo está aqui com Paulo, né? O que é que Paulo fez? Como Paulo faz? O que é que Jesus Cristo disse para os apóstolos? Sempre, sempre em nome de Jesus. Eu acho que esse é um conceito extremamente importante quando se vai estudar Hebreus, tendo esse background, esse pano de fundo de Efésios, trazendo para a vida da gente hoje, né? Agora, pegando carona sobre essa ideia, né, sobre esse conceito, se a gente pensa que, em primeiro lugar, o conflito foi não contra um pagão, foi contra um judeu, porque era filho de Seva, que era sumo sacerdote. Quer dizer que a gente tem um conflito religioso, misturado, sincrético. E importante é isso porque se a gente pensa na audiência e na retórica de Paulo, tentando convencer essa audiência, ele vai usar estratégias literárias, linguísticas, que vão conectar o que eles vivem
no momento, o que eles experimentam cada dia, com os lugares celestiais. Então, me parece que essa ponte é importantíssima, que nós sempre pensemos que essa ponte sempre tem que existir. É dizer, nós não falamos de um vazio, a gente fala para pessoas que estão vivendo todo dia diferentes questões. E essa ponte que Paulo vai fazer retoricamente, dizendo, olha, esse conceito aqui, vocês conhecem esse conceito aqui, usando palavras do dia a dia, periódicas, que eles sempre usam, para desse jeito poder trazer uma verdade superior, obviamente, né? Dentro do contexto deles. Então, essa ponte me parece que é essencial. Mas outra coisa, se eu posso falar... Por vontade, por favor. É o seguinte, a gente também tem que reconhecer como a igreja foi fundada. Porque isso me parece que é essencial. E é essencial porque, quando a gente vai para Atos, capítulo 18, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo vai escrever a carta depois, e ele vai fundar a igreja depois, mas não, a verdade é que não, essa ideia é comum. Mas em Atos capítulo 19, verso 18 até o 23, vão aparecer algumas pessoas que me parece que são importantes. Uma delas, por exemplo, verso 18, fala assim, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedido dos irmãos, navegou para a Síria, levando a sua companhia Priscila e Aquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali a Priscila e Aquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus e depois ele foi embora. Então, um detalhe interessante. A gente fala muitas vezes que Paulo fundou a igreja, mas foi um time pastoral. Então, quando nós pensamos nisso, a gente tem que pensar nisso. É verdade, tem um pastor que vem para a sua igreja, para a igreja dos amigos, amigas que nos acompanham, nos assistem, e muitas vezes a glória fica nele. Mas aqui você tem duas pessoas que são os leigos, né? Que estão fazendo um trabalho missionário, que ficaram quando Paulo viajou, e eles ficaram trabalhando com ele. E um trabalho grande que eles fizeram foi o que acontece no verso 24, que aparece um homem chamado Apolo, preparado, homem de Deus, homem versado na retórica. Olha, isso é interessante. Homem que falava muito, falava bem, preparado. E eles vão tomar ele, vão ensinar melhor o caminho. Então, quer dizer que eles eram um casal missionário que ensinava a Bíblia e que fundou essa igreja. Então, quem fundou a igreja, na verdade, foi Cristo. Quando nós pensamos nisso, ele usou essas pessoas, usou Paulo, usou Apolo, Priscila e Áquila. Então é um time pastoral. Então quem tem que levar sempre a glória vai ser sempre o Senhor. Amém. Que bênção, você está vendo que a temporada promete, viu? Então vamos fazer um intervalo rapidinho agora para a gente respirar um pouquinho. Não saia daí porque o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando com você a Palavra de Deus. E que bom que você está aqui com a gente. Nós estamos nessa nova temporada, num tema extraordinário. Estamos estudando a carta aos Efésios, essa carta compacta, sintética, mas com tanta profundidade, com tanta bênção, com tanto tema que vai falando ao nosso coração e nós louvamos a Deus com isso. A gente está aqui com os nossos novos convidados que você já conhece, né? Já foram apresentados, a gente vai continuar estudando. No bloco anterior, a gente deu um panorama assim, mais geral a respeito da audiência original dessa carta, ou seja, quem são os Efésios, quem é o autor dessa carta também, o apóstolo Paulo, a sua preocupação pastoral, né, de fundar uma igreja e depois se preocupar em ver como estava o desenvolvimento da fé naquela localidade, foi um pouquinho do que a gente falou no bloco anterior. Aliás, a gente falou também dos embates espirituais que o apóstolo Paulo teve que enfrentar naquela cidade. Pastor Edmur, falando em embates espirituais, o livro de Atos, no capítulo 19, registra um fato muito importante ali no período de evangelização daquela cidade, que é o fato de o apóstolo Paulo ter confrontado uma entidade espiritual muito forte daquela região, que era Diana dos Efésios, né? Uma grande, um ídolo muito importante para aquele povo. Fala um pouquinho para a gente das suas impressões a respeito desse fato. O evangelho, que Paulo pregava, a grande mensagem, tem o poder de, primeiramente, alterar as crenças fundamentais de uma pessoa. Isso automaticamente faz com que ela mude
princípios importantes, a lógica importante da vida. Então, por exemplo, da onde que vem aquilo que nós temos? Da onde vem a provisão para as coisas? Quem de fato te auxilia nos dias mais difíceis? Para muitos dos efésios, não era o Deus Criador, eram os deuses que eles elegiam. Então, a relação dos efésios com o que havia de espiritual estava relacionada com os deuses que eles elegiam para organizar essa lógica, de onde vinham as coisas. E Diana, e junto com o seu templo, era uma das opções que os efésios tinham para organizar esse sistema, de onde vêm as coisas. Obviamente, a mensagem de Paulo, ela vai dizer para os efésios, né, que Cristo, Deus, o Criador, era a fonte de todas as coisas. Quando a mensagem chega ao coração daqueles que achavam que eram os deuses, as estátuas, né, o templo e aquela adoração, começa a haver literalmente um abandono dos falsos deuses. E isso mexia principalmente com o bolso de muita gente, porque a idolatria, a adoração aos deuses, os templos, era uma das partes importantes da economia do povo. O que me chama muita atenção nesse contexto do templo de Diana e a mensagem chegando é que o evangelho tem o poder de libertação de todas as coisas, para colocar na mente de um ser humano a possibilidade de viver livre. E os deuses, eles, na mentalidade do greco-romana, é sempre uma questão de troca. Né? Então, para você conseguir algo, você entrega outra coisa. O evangelho vai respeitar outras regras. Né? O evangelho fala de graça, ele fala de perdão, de recomeço. O evangelho de Paulo aos Efésios vai falar de um Deus que ama a gente de um modo inexplicável. Então, a mensagem, assim, resumindo, né? A mensagem do evangelho que os Efésios começam a ouvir, é uma mensagem que ela destrói todos os deuses. Todo tipo de inverdade vai sendo rompido. E agora, essa mensagem é tão poderosa que ela automaticamente vai preocupar, né, todo o sistema de idolatria e econômico que acontecia naquela sociedade. Então, os cristãos tinham um problema complexo de resolver, né, porque muitos viviam, talvez, desse mesmo canal de economia ou sistema religioso, mas era muito bom participar da nova visão, a nova vida, de ver a vida como Deus realmente queria ensinar. Edmundo, foi muito bom você dar esse panorama, porque eu tenho a impressão que os efésios estavam em busca da verdade, como todo ser humano busca, né? E talvez a gente esteja falando para pessoas agora, você que está aí sentado na sua casa ou assistindo em algum lugar esse programa com seu celular, e você está procurando também a verdade. Você está em busca de sentido para a sua vida, como os efésios estavam procurando. Então, se você está procurando sentido para a sua vida, eu tenho uma oferta para fazer para você. Primeiro, vou dizer, é de graça. Então, já abre o seu coração, porque é algo de Deus para a sua vida. Nós desenvolvemos esta revista aqui, olha, para ajudar você a encontrar a verdade. O título já está dizendo, a procura da verdade. Às vezes a gente se sente assim, ó, como está essa moça aqui, ó, com os olhos vendados. E o papel do Espírito Santo é desvendar os nossos olhos, é tirar aquilo que está impedindo a gente de enxergar a verdade de Deus para a nossa vida. Você já se perguntou, por exemplo, se Deus existe ou não? Você tem dúvida a respeito disso? Olha, este material aqui vai ajudar você a encontrar a verdade da existência de Deus com provas irrefutáveis pela fé de que Deus é real. Mais do que isso, que Ele ama você, que Ele se preocupa com você, que Ele estabeleceu um plano para salvar a sua vida, para abençoar a sua família. Gente, a gente precisa tomar decisões, às vezes simples, pequenas e fáceis, mas que vão impactar profundamente a nossa vida. Como, por exemplo, pedir uma revista dessa. Olha, pedir uma revista para chegar na sua casa sem custo nenhum. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela e nós vamos enviar para você esse material que tem o potencial de mudar a sua vida. Então, não perca tempo. Aliás, se você não quer perder o programa agora, faz o seguinte, tira um print da tela aí no seu celular e depois do programa,
manda uma mensagem aqui para esse WhatsApp que nós vamos mandar para você esse material. Você vai preencher um pequeno cadastro ali, não tem custo nenhum para você, porque os anjos da esperança nos ofereceram isso para a gente dar essa oportunidade para você, tá? Então, se você está em busca da verdade, está aqui uma dica fundamental para ajudar você e a sua família. Bom, vamos continuar falando sobre o fato, pastor Olivares, de que Éfeso era organizada em muitos sentidos, a partir da adoração dessa divindade chamada Diana, a grande Diana dos Efésios. A gente sabe que as civilizações e culturas antigas, elas sempre têm suas divindades e que uma figura divina, feminina, sempre teve muito presente. Me parece que em Éfeso, Diana é essa figura. Fala um pouquinho dessa divindade, da importância dela para os Efésios e o que Paulo fez com essa cultura de idolatria que havia ali. Olha, o importante de conhecer a carta de Paulo é não só conhecer o autor, é também conhecer a audiência. Quando nós pensamos no contexto da audiência, a gente entende depois a carta de Paulo, porque Paulo, novamente, vai sublinhar algumas questões. Em primeiro lugar, Éfeso, como muitas regiões ao redor, era uma cultura de muitos deuses. Nós somos um deus só. Okay? Uma cultura que motivava o encontro com entidades espirituais. Okay. Aí temos a Seva, por exemplo. Então, quer dizer que já está mostrando, de algum jeito ou outro, que Paulo está atingindo o coração do problema, que é a falsa adoração. E temos essa Diana, que é a mais famosa dentro do texto, e dentro da história, até é chamada, certo, ela fala assim, Diana será considerada sem valor, e que toda a província de Ásia e o mundo adoram. Olha ali. Toda a província da Ásia e do mundo adoram. E o mundo adora nela. Então, quer dizer que pode ser um elemento retórico, quer dizer, que o camarada está falando só com uma hipérbole, mas pode também demonstrar que existia alguma sorte de influência maior dela sobre os outros deuses. Sim. Agora, por que isso é importante? Nós temos que pensar o seguinte, como era Diana? Diana o que nós pensamos, por causa das descobertas posteriores, é que ele era uma entidade feminina, tudo bem, mas coberta de peitos. Vários seios ao longo do corpo. Vários seios. Mais de uma dezena. Mais de uma dezena. Então, a pergunta é, por quê? Então, tem várias teorias. A gente não tem uma teoria só. Tem a teoria da fecundidade, da fertilidade. Obviamente, era uma região agrícola. O mundo dependia, certo, da terra. Sim. Então, mas também tem uma noção amoral, sexual também, que Paulo depois vai trazer. Vai dizer, olha, não sejam como eles, não sejam como eles. Lascivos, não impuros. Sejam como eles. E a outra questão que é interessante, que alguns pensam que pode ser que esses seios, na verdade, sejam sacolinhas com pedidos. Teorias novas que aparecem de um dia para outro, né? Então, essa foi nova para mim. É nova, porque é uma teoria de uma tese de um alemão, que escreveu isso, que não foi traduzido ao inglês. Então, você tem ali, então eles colocavam pedidos, quer dizer que ela era quem resolvia tudo dentro do grande conflito. E é interessante isso porque os seios é o local de alimentação também dos bebês. Você bota ali o pedido para você ser alimentado com aquilo. Então, dentro de um grande conflito, você tem alguém que pode julgar e ajudar você. Então, Paulo vai trazer, olha, tudo isso é besteira, tudo isso não serve. Eu vou te trazer o verdadeiro dono de tudo, aquele que dá tudo. Então, se você olha, você tem que conhecer a audiência, e essa audiência está pedindo, de algum jeito ou outro, uma verdade. E Paulo vai trazer uma verdade diferente, que de fato, e essa é uma questão que a carta de Efésios está cheia, é a questão da graça. A graça. Então, Diana está pedindo alguma coisa, e Paulo está dizendo, olha, Deus é um Deus de graça. Então, você nota o importante que é conhecer a audiência? Interessante. Eu trago essa experiência que o pastor Olivares falou, para a minha experiência de vida, da minha família, Porque para mim a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, mas ela é viva e eficaz para mim hoje também. E Diana, chamada também de Artemis, né? Você vai lá no museu, é uma deusa que vem desde os fenícios e tal, sempre que alimenta, todo mundo adora. Era um dos templos mais frequentados, cheio de gente. O espiritualismo muito forte, como ele mencionou, mas quando o Evangelho vem,
Quebra com tudo. E se você for hoje lá, a cidade de Éfeso, você vai ver muita coisa da cidade de Éfeso ainda daquela época, né? Muito grande o sítio arqueológico. Mas do tempo de Diana, não tem mais do que 3 colunas quebradas. A mais alta não passa de 1 metro. Acabou. O inimigo foi derrotado. Eu digo isso porque a minha avó foi médium espírita. Recebi as entidades. A minha mãe, durante um tempo, frequentou, não é? Lugares. E a irmã dela também recebia o inimigo. E a minha avó queria libertação. Minha tia pediu a Deus por 8 anos para ser liberta. Mas às vezes o medo não permite. Mas quando o evangelho entrou na minha casa, primeiramente através do meu pai e depois através do meu avô, meu pai foi batizado num domingo, a reunião do espírito do mal aconteceria na sexta-feira. Meu pai orou e jejuou durante toda a semana. Nunca mais o inimigo se manifestou ali. E a minha tia, depois de 7 anos, se tornou cristã. Louvado seja Deus. Amém. De Jesus Cristo, destruiu todos os ídolos da sua casa e hoje, nossa família, nós servimos ao Senhor. Amém. Então, a mesma coisa que aconteceu com Paulo há 2000 anos atrás, aconteceu, pelo menos com minha família, nesse século agora, porque Deus é poderoso. O mesmo poder de ontem é o mesmo poder de hoje, porque Deus está presente. Amém. Sabe qual é a ironia? Está passando a sua história? Sim. Escutei ali. É o fato de que eles chamam de grande. Grande Diana dos Efésios. Grande Diana dos Efésios. E o que você está relatando aqui, que agora essa grande Diana não é nada. Nada. Porque o único grande na história é o Deus que prega Paulo. Amém. Isso é interessante. Se nós pensamos nisso, é dizer que a mensagem de Paulo era uma mensagem contracultural. Contracultural e contra-religiosa. E a mensagem em si já era um impedimento para que eles trabalhassem. Por isso foi essa revolta e tudo. Mas essa grande, não teve nada de grande. E realmente foi destruída. E eu tenho a foto para comprovar. Olha aí. Que só são 3 e a maior tem 1 metro. Você sabe que eu li que esse templo da grande Diana dos Efésios era 4 vezes maior que o Partenon de Atenas, que é foi também um grande templo, né, da grande cidade de Atenas. Veja como que era importante esse templo e como essa divindade era importante. E quando tem religião assim, pagã, tem interesses escusos e financeiros por trás. A mesma coisa estava acontecendo em Éfeso. Tinha um tal Demétrio, que era um ourives, que ganhava dinheiro com essa fé da grande Diana. Perfeito. Essa é uma tentativa de se aproveitar da religião como um conjunto de crenças, né, para provocar no final do dia o ganho pessoal. Claro. Eu acho que a gente aqui tem uma audiência maravilhosa que também tem a sua fé, a sua igreja. E eu acho que esse é um dos princípios que a gente não pode deixar entrar no contexto da comunidade cristã. Assim, isso é uma coisa inaceitável. Porque quando um princípio de vida e de respeito ao Deus Criador, que é o provedor também, ele é quebrado, quando a gente acha que a gente pode usar a religião para manipular as coisas e atender um interesse pessoal e não o interesse de Cristo, e esse aqui é um contexto muito legal, né, da Carta dos Efésios, que Paulo quer trazer para a mentalidade dos Efésios, da igreja, que nós temos um Senhor, Ele é o cabeça do corpo, né? Ele é o nosso noivo, Ele é aquele que tudo faz pela igreja e tudo provê para a igreja. Então, o evangelho pregado aos Efésios, ele é uma mensagem que quer provocar um rompimento com as leis naturais da religião falsa. E quando a gente fala religião falsa, a gente pensa assim, a religião falsa é essa, religião falsa é aquela outra. Irmão, os princípios de uma religião falsa, ela pode estar misturada numa religião verdadeira. Só que a gente tem que ter
a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, dizendo o seguinte: olha, existe uma religião verdadeira. Essa é ensinada por Cristo, onde Ele é o centro, Ele é o começo, o meio e fim. E eu acho que o livro de Efésios vai trazer para a gente exatamente essa experiência. Nós temos que se concentrar na pessoa de Jesus. Só Ele pode quebrar o poder de ideias falsas que podem contaminar uma religião pura. Fantástico isso, pastor Edmur, porque você vê o poder do Evangelho para libertar as pessoas. Os efésios viviam presos debaixo de um paganismo que tinham que financiar comprando estátuas de Diana, enriquecendo uns e empobrecendo financeiramente, mas sobretudo espiritualmente. Quando o nome de Cristo é pregado e crido, há libertação. E é isso que precisa acontecer na sua vida todos os dias. Crer no nome do Senhor Jesus Cristo para ser liberto plenamente. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, não saia daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e vamos continuar estudando a Palavra de Deus. E que bênção está sendo começar a estudar a carta aos Efésios, essa carta que sintetiza o plano da salvação e aplica a nossa vida e a igreja de Deus. Que bom que você está aqui com a gente, está coladinho conosco aqui, continua aí, porque agora a gente vai para o último bloco e tem a cereja do bolo para você. No bloco anterior, a gente conversou um pouquinho sobre a importância do nome de Cristo para libertação. Isso aconteceu na cidade de Éfeso, isso tem acontecido ao longo de toda a história, isso aconteceu na nossa vida e pode acontecer na sua também. Amém. Permita que Jesus liberte você. Eu vou fazer uma pausa aqui para apresentar uma coisa importante para você. A gente está começando uma nova temporada e você sabe que os nossos estudos aqui são a partir do nosso guia de estudos. E este guia você precisa ter na sua casa. Você sabe que este guia sistematiza o conhecimento da Palavra de Deus dia a dia, como uma porção. Eu gosto de comparar com o maná, né, que caiu, assim, a porção para você comer e se alimentar e se nutrir espiritualmente a cada dia. Então, se você deseja ter esse material, é uma lição sobre os Efésios. Você que é amante do estudo da Bíblia, quer se aprofundar no estudo teológico da Bíblia, é só você ter esse material. Como é que faz, pastor Vinícius, para adquirir esse material? Bom, é muito fácil. É só você acessar cpb.com.br e você vai descobrir como adquirir este e outros materiais da querida Casa Publicadora Brasileira. Bom, vamos continuar estudando aqui o livro aos Efésios. E esta carta, já foi dito aqui, que ela foi escrita para ser lida para audiências, não é? Pastor Olivares, o pessoal ouvia, né? Até o Apocalipse fala, bem-aventurado aquele que ouve, né? Isso. Também se aplica aqui a carta aos Efésios. Interessante essa passagem também que você está citando, que é Apocalipse 1:3, né? Tem algumas versões que falam bem-aventurados aqueles que leem, mas o texto fala bem-aventurado aquele que lê. Aquele que uma pessoa lê. Uma pessoa só, porque ele estava lendo e a congregação estava escutando. Isso é Aham. interessante também. Por quê? Porque no passado era difícil comprar livros, sabe? Ter dinheiro para comprar livros. E outra coisa, você também tinha que saber ler e escrever também, né? Era outro impedimento também. Então, a gente é para a igreja para escutar. Então, vamos pensar que a congregação de Éfeso e outras também, sabe, olha, hoje a gente vai ler a carta de Paulo. Então, vamos pensar no contexto, na audiência, né? Escutando aquilo e pegando carona, como o pastor Edmur falou no bloco anterior, você tem Demétrio vendendo alguma coisa. E Paulo vai dizer, a salvação é de graça. Demétrio vendendo E ele vai falar outra coisa. Então, quer dizer que a audiência está escutando. E em cada momento, Paulo vai trazer questões do dia a dia. Outra vez estou repetindo a mesma coisa, porque me parece que é muito importante. Que Diana está dizendo, olha, para me adorar, você tem que comprar a estátua. a estátua. Mas para Jesus Cristo, é de graça. É de graça. Coisa E é mesmo. É de graça. Então, me parece que essa estratégia retórica que Paulo vai usar é uma coisa que ainda está presente no nosso dia a dia. Nós temos um mundo que quer nos vender a felicidade. Mas Cristo diz, mas é de graça. Mas é de graça. Então, essa questão de ouvir é importante, por quê? Porque nós estamos mais associados a uma leitura. Você tem percebido disso? Vai lá e leia a sua Bíblia. Mas, a verdade, o texto é um texto coletivo. É dizer, a gente escuta a Bíblia, a
a gente interpreta a Bíblia, vive a Bíblia, vamos para a igreja. Mas hoje é mais uma questão individualista. Então, me parece que Efésios, nesse sentido, como as cartas de Paulo em geral, como o Novo Testamento em geral, está estruturalmente em termos coletivos. Todos nós vamos para a igreja para escutar a voz de Deus e ser abençoados por Deus nos lugares celestiais. Olha, muito rico esse comentário, porque me parece que se aproxima até o cerne do tema da carta aos Efésios, que é essa estruturação sistemática da igreja, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas eu adianto, Cristo é o tema central, mas o tema central como cabeça da igreja. E a igreja se reúne para ouvir a carta aqui em Efésios. Ouvir junto. A interpretação da Bíblia não é de um indivíduo. A interpretação da Bíblia é de um colegiado, é de um grupo de pessoas que, sob a influência do Espírito, ouvem a palavra e identificam quais são as ênfases que o Espírito está dando ao transmitir aquela revelação. Por isso Paulo vai dizer, uma família, grupo, um corpo, grupo, de um exército, um grupo. Exatamente. Nunca uma pessoa só. Você está citando aí as metáforas que ele vai usando ao longo da carta. E o princípio ele é importante porque a tendência de uma manipulação religiosa acontecer porque uma pessoa quer, ela é muito grande. Sim. E eu acho que é nesse ponto que Paulo quer trazer a consciência de que a igreja de Cristo, a igreja que se reúne para adorar um único Senhor, ela tem mais poder do que ele possa imaginar. Né? Porque naquele conjunto de pessoas, a pessoa que lê, ela é tão importante quanto a pessoa que ouve. Sim. E às vezes a gente tem uma tendência no agrupamento religioso, né, nas igrejas e tudo mais, de dar uma ênfase tão grande, como o pastor Olivares falou no começo, né, a certos indivíduos que parece que o coletivo é menos importante. Mas o Paulo quer enfatizar o seguinte, olha, é no coletivo que existe a manifestação do meu espírito. Sim. Né? E isso vai dar muita força para a igreja, para perceber que eles não estão presos a uma pessoa só, a um pensamento só. Mas o Cristo vivo, né, nos lugares celestiais, ele vai estar com a igreja, cuidando desse corpo, cuidando dessa família espiritual. E isso é extremamente rico, porque protege a mente, as emoções. Não há nada mais poderoso, eu acho, do que a igreja nessa terra, como o conjunto de pessoas. Sim. Talvez a família biológica se assemelha muito a isso, mas a igreja é poderosa. Eu creio que a gente trouxe aqui o ponto focal da epístola aos Efésios, que é a unidade. Ela vai falar de muitos temas, graça, dom, caminhar e tudo mais. Eu destaquei 11 temas que eu encontrei, mas todos eles focando na unidade. E a estrutura da carta é simples, né? Você tem a estrutura de uma carta em si, mas tirando essa estrutura da carta em si, que começa com saudação, a apresentação de quem escreve, termina com a despedida, essa coisa toda, mas a estrutura básica dela, ela é feita de duas partes, só duas partes. A primeira parte é uma exposição teológica e a segunda parte é uma aplicação prática, teologia e ética, né? E eu acho que é interessante isso para a gente trazer para a nossa vida hoje. A gente não pode simplesmente viver na igreja de um evangelho de autoajuda, que você só pensa no prático, se esquece do teológico, ou fala só do teológico na torre de marfim e esquece de aplicar a prática. E o texto, para mim, central, que vai resumir a epístola aos Efésios, o objetivo, pelo menos, principal, é Efésios 1:10, que é, inclusive, o verso para memorizar da semana. Okay. Não sei se alguém poderia ler com a voz mais bonita do que a minha. Acho que é o Edmur aí, então, com essa voz de, bonita, né? voz de locutor aí, né? Foi eleito. Vou pegar aqui o guia. Efésios 1, 9 e 10. Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, esse pedido de unidade, ele vem o tempo inteiro, né? Primeiramente, teologicamente, ele vai mostrar como Cristo é unido a Deus e como o crente é unido a Cristo. Depois, como o crente precisa se unir com o crente, gentio e judeu, né? E aí, depois, na segunda parte, que começa no capítulo 4, a primeira parte termina com amém, né? No final do capítulo 3, o capítulo 4 começa com unidade.
ele rogando pela unidade, depois ele vai falar unidade em casa, unidade na família, unidade senhor e escravo, unidade, tudo unidade. Logicamente que ele vai falar de outros temas, mas eu creio que essa ideia da unidade é fundamental. E outra coisa que é muito importante para a gente montar aqui, entender o que está, né, em Efésios, é o Salmo 68, que ele vai aparecer como uma citação no capítulo 4, verso 7, verso 8, né? Ele aparece com uma citação, mas essa mentalidade ela aparece desde o capítulo 1, verso 3. E ele vai o tempo inteiro, que é o Salmo 68, ele vai falar da procissão do Deus guerreiro, poderoso, vitorioso, contra as hostes do mal. Em 68 ali é Baal, né? Salmo 68 Baal, saindo do Sinai, indo em direção a Sião, e aí em Salmo 68 mostra ele indo para Sião, mas não apenas a Jerusalém terrestre, mas a Jerusalém celestial. E aí termina aqui de lá da Jerusalém celestial, ele derrama as bênçãos sobre o seu povo. Então essa procissão do guerreiro vitorioso está por trás de tudo que ele fala. Aí eu acho que ao longo do... Mas muito legal você falar, porque eu vou ler o verso aqui citado em 4:8, né? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E resume o salmo todo, o verso 18 e o último verso que eu não me lembro, eu acho que o verso 36, ele condensa todo o Salmo 68 nesse verso. Mas isso aqui é uma citação onde sai o Salmo 68 assim, mas o eco de Salmo 68 está em todos os lugares. Inclusive, alguns autores dizem que Efésios quando Paulo estava escrevendo Efésios, ele estava cantando o Salmo 68. Olha que bacana. É chamado, Timothy Gomes chama de o livro do guerreiro vitorioso. Então, Cristo como guerreiro vitorioso sobre as hostes demoníacas. Eu acho que é importante, porque você vai ver isso em vários lugares, em especial o capítulo 3, a gente vai ver, eu acho que depois, alguns falam que é uma digressão e tudo mais, mas eu creio que essas coisas são importantes. Cristo, unidade, e ele como guerreiro vitorioso dentro de todo... Isso é muito importante, porque é a vitória de Cristo que proporciona o surgimento da igreja. Sem Cristo vencendo as hostes do mal, levando consigo cativo, né, o mal, a igreja não poderia existir. A igreja é resultado do amor glorioso de Deus manifesto na morte substitutiva de Cristo, na qual ele esmaga a cabeça da serpente. Amém. E proporciona o ambiente propício para que a semente prometida possa germinar no mundo, ou seja, para que os filhos descendentes da fé possam prosperar, porque se Cristo não vence, o diabo é quem vence. E se o diabo vence, o que ele faz com os filhos de Deus? Ele extermina os filhos de Deus, ele aprisiona os filhos de Deus. O que é a igreja, então? É o reino vitorioso de Cristo, né? Esperando a manifestação gloriosa, futura, em que esse reino será definitivo, né? Então, muito bem lembrada essa referência ao Salmo 68, que fala da vitória de Cristo, porque aqui Paulo está dizendo que a igreja é a evidência de que Cristo venceu. Ele diz aí no capítulo 1, verso 8, né? Aí, trazendo esse tema da unidade. Veja que o pronome é de primeira pessoa do plural, desvendando-nos o mistério de sua vontade. Não desvendou a mim, Paulo, o grande evangelista, apóstolo, lá no caminho de Damasco apenas. Ele desvendou a igreja. E por isso estou escrevendo uma carta a vocês, para vocês lerem audivelmente, coletivamente, porque o mistério está revelado para todos aqueles que creem. É bonito isso, né, pastor Olivares? Bom, é bonito e ao mesmo tempo é um desafio. Em que sentido? Em que finalmente o inimigo, ele quer destruir a igreja, dividindo ela. Muito bom isso, hein? Então, se você pensa, a carta está dizendo, olha, a unidade é o mais importante. A família está unida, é metáfora, né? O exército está unido, metáfora, que depois ele vai usar. O corpo está unido, é metáfora. E o que é que faz a igreja? Se divide. Uau. Então, nessa ironia presente que nós vivemos, me parece que a carta aos Efésios é uma carta pertinente no nosso contexto, hoje, no Brasil e no mundo em geral, porque nos relembra e nos abre uma porta do céu, dizendo, olha, a divindade está unida, o céu está unido, e agora vocês. É interessante também, e uma ironia também em termos pós-modernos,
que o mundo de fora está unido, sabe? Está unido em contra do remanescente. Está unido em contra do povo de Deus. E o povo de Deus, o grande problema é que teria que estar unido para lutar contra esse povo unido fora. Então, dentro dessas ironias gigantescas que a gente pode trazer, a maior resposta estaria em estudar a carta aos Efésios, para trazer essa união que a gente tanto deve ter. Amém. Coisa linda poder estudar a palavra de Deus. O resumo da lição dessa semana é que Cristo é o centro da nossa vida e é o centro da igreja, que é o corpo de Cristo na terra. O meu convite para você é deixar Cristo ser o centro da sua vida, fazer Cristo o cabeça da sua existência, aquele que conduz você para os caminhos da vida. Não permita que o inimigo separe você de Cristo, nem da igreja de Cristo. Una-se a Cristo e oriente-se pelas veredas de justiça que Ele tem para você e para a sua vida. E você vai ser abençoado e você vai ser feliz. Estas promessas lindas estão na Bíblia. E se estão na Bíblia, são boas para você. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até semana que vem.